Agora sim nós estamos gravando. Boa noite. Vamos fazer essa aula, como sempre, em 2 blocos. Essa primeira aula aí falando sobre Efésios 3. E depois, no segundo bloco, a gente volta para conversar um pouquinho ainda mais, tá? Então, por favor, sua Bíblia lá em Efésios 3. Vamos ler o nosso texto de hoje. Eu vou basicamente falar do versículo 10 ao versículo 13. Diz o seguinte, mas a gente vai ler Efésios 3, do 1 até o 13. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima em poucas palavras. De forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora ela seja manifestada por meio da Igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pela tua palavra. Pai, nós dedicamos esse período de estudo em tuas mãos, pedimos que o Senhor nos lave com a tua palavra, como a tua palavra diz que a tua palavra nos lava. Pedimos, Senhor Jesus, pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos auxilie nesse período de estudo em que nós vamos estar. Pai, pedimos que o Senhor derrame espírito de sabedoria e de revelação. Nos ajude, meu Pai, em tudo quanto nós formos fazer hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite, Flávio. Te cortei sem querer porque estava no meio da oração. Não fica chateado. Vamos seguir. Aliana, tem gente falando aqui no grupo que não vai conseguir entrar porque está sem luz e realmente a gente sabe que existe boa parte aí da cidade que está sem luz. Como eu falei para vocês aqui agora um pouco antes, o que eu vou concentrar na aula de hoje é basicamente do versículo 10 ao versículo 13, principalmente na parte que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, né? O seu texto talvez esteja um pouco diferente. Então, eu vou compartilhar a tela. Vou botar vocês aqui para cima. Vou me achar aqui. E vou achar o nosso slide. Depois dessa aula, eu lembrei isso hoje. Depois dessa aula, eu vou disponibilizar esse slide para vocês no grupo, tá? Eu acho que eu ainda não fiz com esse conteúdo específico. Então, eu vou fazer isso hoje no grupo. A questão toda é essa daí. Esse é o texto do versículo 10. O versículo 10 talvez esteja um pouco diferente do que eu li. Só lembrando essa parte aqui. Vamos lá, olha o que está escrito no texto. A intenção dessa graça... Eu não consigo ler. Espera aí. Isso, agora sim. A intenção dessa graça era... Eu não estou conseguindo ler. Lê para mim, por favor, Flávia. O que está no texto? O que está na tela? Vou ler. Vai. A intenção dessa graça era que agora, mediante... passou. Pera. Porque já entrou. Eu Voltar aí. Vou voltar. Vai. Aí. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu
eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Efésios 3, 10, 12. Exatamente. Essa é a versão da nova versão internacional, né, da NVI, é uma versão muito boa. Então, esse texto ele vai falar que Deus escolheu a igreja como instrumento para revelar esse mistério, que era essa união entre gentios e judeus, formando aí o corpo de Cristo na Terra. Isso tudo a gente já viu, nas últimas aulas. Então, o que a gente precisa olhar é que aqui nós não estamos falando sobre um indivíduo específico, não estamos falando sobre um ministério específico, mas nós estamos falando de um coletivo. Deus escolheu, então, como instrumento de revelação desse mistério a igreja, e a igreja aí formada tanto por judeus quanto por gentios, isso tudo nós já vimos. Antes os gentios não eram aceitos, depois os judeus passaram a não ser aceitos, e nós falamos bastante disso na última aula, quando nós falamos do pouco do histórico de perseguição que existe dos judeus por parte da igreja. Tá? E eu até falei isso, é um assunto incômodo, mas a gente precisa saber da nossa história. E aqui vem essa questão da multiforme sabedoria de Deus. A palavra multiforme em grego é essa coisa bonita aí. Polypoikilos, significa variedade ou feito de vários tipos. E é exatamente uma característica da igreja. A igreja ela é formada por variedade e por vários tipos. A igreja é composta por vários tipos de pessoas que estão dentro de dois grupos grandes, gentios ou judeus. Mas quando você olha, por exemplo, lá na nossa igreja mesmo, nós temos gente de todo tipo, de todas as cores, de todos os backgrounds, de todas. E aí você olha para a igreja no mundo, nós somos igreja espalhada em quase todos os países. Nós temos pessoas latinas, nós temos americanos, nós temos europeus, nós temos africanos, nós temos asiáticos e por aí vai. Isso é a igreja. A igreja tem essa multiforme, ela tem essa variedade, ela é formada por vários tipos. Isso fica muito claro. A igreja ela é multirracial e multicultural. E tudo bem. É por isso que é um problema quando nós começamos, por exemplo, a querer judaizar a igreja. Ou então nós começamos a querer nos judaizar. E aí a gente acaba adotando práticas judaicas que não fazem sentido no nosso contexto cultural. A igreja, minha gente, ela é sempre relevante no contexto cultural. A gente não vai abrir mão de princípios, mas ela precisa ser relevante no contexto em que ela está. Então, não faz muito sentido, por exemplo, nós começarmos a observar práticas judaicas como a circuncisão de meninos no 8º dia de nascimento. É uma coisa que não faz sentido, não faz parte da nossa cultura e Deus não requereu isso, Ele não exigiu isso em momento algum. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12, é um texto conhecido. Nós já demos um estudo extensivo sobre 1 Coríntios 12 há uns 3 anos atrás, eu acho, talvez mais, lá na igreja. Eu não tenho muita noção de tempo, talvez tenha sido mais tempo. 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao versículo 31, Paulo está falando sobre a igreja, mais uma vez, Paulo, ele está descrevendo a igreja como corpo de Cristo. E ele fala que a igreja é formada por vários membros, com aparências diferentes, com funcionalidades diferentes, com reconhecimentos diferentes. Mas mesmo assim, os membros, com todas as suas diferenças, eles se unem para formar um corpo só. E aí ele vem falando, porque assim como o corpo é formado, é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece em relação a Cristo. Isso aqui é interessante, porque ele começa falando, porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros. Então, Paulo está falando sobre o quê? Uma unidade composta. Olha, nós somos um corpo, nós somos formados por vários membros. Isso é muito interessante porque o nosso Deus é assim também. Ele é o único Deus, mas ele é formado por 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós como corpo, nós somos chamados a viver o mesmo tipo de intimidade, o mesmo tipo de relação que a Trindade tem entre si. Do mesmo tipo de união, de comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm entre eles, nós somos chamados para ter entre nós, entre os membros do corpo, entre as denominações do corpo, entre os vários ministérios espalhados pelo mundo. Nós somos chamados para viver esse tipo de unidade. É por isso que a unidade é uma coisa tão diferente, porque é uma coisa tão difícil, porque é uma vontade do Senhor, Deus planejou dessa maneira e o diabo não quer permitir que isso aconteça. E aí vem Paulo falando
Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Paulo, mais uma vez, tratando aqui sobre as barreiras raciais que ele tanto falou em Efésios 1, 2 e 3. Ele vira e fala assim, olha, não importa se você é judeu ou se você é grego. Em outras palavras, não importa se você é judeu ou se você é gentio, se você é livre ou se você é escravo. Não importa, todos nós fomos unidos em um corpo só e a todos nós foi dado de beber da mesma água, que é o Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E aqui Paulo falando sobre a incapacidade, sobre a impossibilidade de alguém decretar independência do corpo. Isso não é possível, isso não é viável. Uma igreja não pode decretar independência do corpo, um ministério não pode decretar independência do corpo, assim como o ministério não pode dizer que o outro ministério, que a outra igreja não é corpo de Cristo. E aqui ele está falando sobre funcionalidades. Versículo 18. Mas na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis, soberania dele. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todas as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Eu acho que esse texto é o texto clássico na Bíblia que vai falar sobre essa variedade, essa diferença que existe na igreja. A igreja ela é multirracial, ela é multicultural, ela é multifuncional. Abre, por favor, sua Bíblia lá em Apocalipse 7. É um outro texto que fala sobre como Deus escolheu para si tantas tribos e tantas culturas diferentes, e tudo bem. Quando Jesus voltar e quando Jesus estabelecer a terra, eu acredito que vai haver uma restauração da cultura, no sentido de que todo o pecado da cultura vai ser retirado. Vai haver uma remissão cultural. Isso eu realmente acredito. Em todas as expressões de cultura, seja música, seja audiovisual, todos os tipos de cultura. Mas eu não acredito que vai haver uma anulação cultural e vamos todos ter a mesma cultura. Eu não acredito que isso vai acontecer. A Bíblia nos dá a entender que isso faz parte do plano do Senhor. Apocalipse 7, versículo 9, do 9 ao 14. Depois dessas coisas, isso aqui é uma visão de mártires. João vendo, o apóstolo João vendo. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhes respondi:
Meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esse texto fala sobre como pessoas das mais diferentes culturas e países e nacionalidades, eles irão até diante do trono do Senhor. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Eles são os mártires, as pessoas, e na minha opinião, da maneira como nós enxergamos a escatologia, né? Sendo aí pós-tribulacionista, como essas pessoas que, na verdade, são os santos. São os santos que vão passar pela tribulação ao ponto de perderem a vida pelo Evangelho, ao ponto de perderem a vida pela causa de Cristo, ao ponto de não se dobrarem, não aceitarem o sistema do anticristo. Essas são pessoas que irão estar diante de Deus como esse corpo internacional. O Asher Treiten, um judeu messiânico que a gente gosta, ele chama a igreja de o corpo internacional de Cristo, ou a igreja internacional. Essa coisa da igreja espalhada por todo o mundo, formada pelos mais diferentes tipos de pessoas e que juntos formam a igreja. Volta lá para Efésios 3, por favor. Uma outra questão, antes de eu pular para o versículo 12, é Gênesis. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis. E o versículo, esses textos de 1 Coríntios 12 e de Apocalipse 7, ele nos mostra aí, nos fala como que é importante a gente saber aprender a lidar com diferença. Às vezes a gente gostaria que a igreja fosse toda uniforme, todo mundo pensasse como a gente, todo mundo tivesse a mesma personalidade. Mas a igreja não foi projetada dessa maneira. E glória a Deus por isso. A igreja foi projetada realmente para ser diferente. E mesmo assim para ser uma comunidade. E para isso servir de testemunho para todo mundo. Olha, eles são tão diferentes. Eles conseguem viver em paz, em amor, em unidade, debaixo de um nome, que é o nome de Cristo. Gênesis 37, versículo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E fez uma túnica longa, ou uma túnica de várias cores. Essa palavra aqui é a mesma palavra usada para multiforme lá em Efésios 3. Então, quando fala que Israel deu uma túnica com variedade de cores, aqui isso fala sobre a beleza da graça de Deus. José, ele encontrou uma graça diferente aos olhos do seu pai, comparado com seus irmãos. E essa graça diferente que ele achou, comparada com seus irmãos, isso foi externalizado nessa túnica variada, nessa túnica de várias cores. Isso fala sobre a beleza da graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus faz com que Deus nos vista com essa graça. E é muito interessante, agora voltando lá para Efésios 3, no versículo 10, para que agora ela se manifeste, né, a multiforme sabedoria do Senhor se manifeste por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Deus quis que essa variedade na igreja servisse de espanto para todos os seres espirituais, tanto para anjos quanto para demônios, tanto para principados de Deus, quanto para os principados caídos. Deus quis revelar a sua graça e o seu plano, a sua sabedoria de uma maneira assombrosa através da igreja. E olha que coisa absurda. A igreja, ao invés de causar um espanto e um assombro para o lado positivo, ela acaba causando assombro e espanto para tanta coisa negativa. Né? Umas semanas atrás a gente viu, foi uma semana difícil para a igreja, um monte de escândalo, pastor sendo preso por causa de corrupção, pastora sendo presa porque aparentemente mandou matar o marido. Isso tudo é um escândalo para a igreja, enquanto a igreja deveria estar vivendo na terra, seguindo os passos de Cristo, mostrando como a igreja é diferente. Ela está sendo pior do que muitas pessoas que ainda não nasceram de novo. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Versículo 12, e estamos chegando já no final desse trecho.
no qual temos ousadia e acesso a Deus em confiança pela fé que nele temos. Então, agora, através da obra de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus com confiança e ousadia, sem nenhum tipo de medo. Antes isso não era possível. Antes uma pessoa não poderia chegar diante de Deus. Apenas o sumo sacerdote poderia ir diante da Arca da Aliança, que era a presença física do Senhor, a glória física do Senhor, uma vez por ano, e apenas o sumo sacerdote, nem os demais sacerdotes poderiam vir. E aí acontece que Cristo ele abre um novo e vivo caminho para mim e para você. Abre, por favor, sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus 4. Hebreus 4. Versículo 16. Eu gosto demais desse texto. Oi. Eu posso só fazer uma pergunta? Pode. É o seguinte, sobre essa questão do corpo de Cristo na Terra, né? No caso, como que a gente pode ser corpo, no caso, e eu sei que o corpo ele tem vários membros, né? Como o nosso corpo humano tem, mas se, por exemplo, existem denominações que... Tá falhando? Não, tá indo tudo bem. Não, que Jean falou que falhou olho para ele. Como que pode um corpo, no caso, mesmo sendo diferente, mas, por exemplo, as próprias denominações elas têm pensamentos diferentes, até mesmo no sentido das suas próprias crenças. Sim. Como, por exemplo, você falou, os judeus eles fazem a circuncisão, nós não fazemos. Então, como que pode haver esse alinhamento com diferentes pensamentos doutrinários? Ótimo. O que a gente precisa falar sobre isso é que a gente precisa sempre estar aberto ao ensino do Espírito Santo. Se nós chegamos já nesse processo de reaproximação, nesse processo de tentativa de unidade, já com essas barreiras doutrinárias, essas barreiras diferentes, não vai haver unidade. E no Brasil, eu acredito que muito no Brasil isso. A gente tem um histórico muito ruim disso. Por exemplo, quando a gente fala entre reformados e não reformados, entre calvinistas e arminianos, quando você dizer que você era calvinista é um palavrão para muitas pessoas, é como se você assumisse que você tem lepra. E quando a gente fala também, e alguns calvinistas olham para arminianos, por exemplo, estou falando sobre questões doutrinárias, quando alguns calvinistas olham para arminianos, eles simplesmente olham com ar de superioridade e falam assim, pô, você é um ignorante que não sabe teologia. Então, o que a gente precisa saber é, nós precisamos ter um coração humilde. Essa é a questão. Nós precisamos ter um coração humilde. Um coração humilde e a consciência de que a unidade, andar junto, não é uma opção. Nós não fomos chamados. Olha, se você quiser, ande com seus irmãos batistas. Se você quiser, ande com seus irmãos presbiterianos. Isso não é uma opção. Nós somos chamados para andarmos juntos. Agora, e aqui é uma coisa que eu me esforço na hora de pensar. Eu prefiro me apegar àquilo que eu tenho de comum com a pessoa do que aquilo que eu tenho de diferente com a pessoa. Então, eu acho que na igreja a gente faz isso muito bem, lá no nosso ministério. Por exemplo, eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Agora, nem tudo que o Hernandes fala eu concordo em termos de teologia. E tudo bem. Nem por isso eu vou falar que o Hernandes é um homem de Deus, pelo amor de Deus. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que ter um coração humilde e um coração ensinável. Vamos focar naquilo que nós temos em comum. Nós somos cristãos, nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos, por exemplo, nas premissas do credo apostólico, nós acreditamos em toda a Escritura como palavra sem falha de Deus. Vamos nos apegar àquilo que nós temos em comum. Divergências doutrinárias, elas vão acontecer, mas isso não pode nos impedir de caminhar juntos. Se isso nos impede de caminhar juntos, então já deixou de ser uma divergência doutrinária para ser uma estrutura de orgulho, porque eu não vou andar junto com uma pessoa porque, olha, eu estou certo e aquela pessoa está errada. E eu não posso andar com uma pessoa que pensa errado ou que não tem o mesmo conhecimento que eu. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Entendeu, Flávio? Entendi. Sempre lembrando que uma coisa são diferenças doutrinárias, outra coisa são heresias. Tem essa questão também, né? Tem essa questão também. Eu acho que existem pontos centrais, e são pontos que vão nos distinguir. Por exemplo,
O que faz com que uma comunidade ou uma determinada religião seja uma seita? Quem sabe dizer? Uma seita? O que faz uma seita ser uma seita? Ser exclusivista? Ser exclusivista em qual sentido? No sentido de que ela fecha a questão e exclui o restante das pessoas que pensam diferente dela. Sim, isso é uma característica de uma seita. Qual é uma outra característica de seita? Ela deixa de seguir a Bíblia para seguir os seus próprios princípios. Muito bem, exatamente isso talvez seja o principal ponto de seita. Ela deixa de seguir a Bíblia, apenas a Bíblia. E aí tem alguém com o microfone aberto que está dando muita microfonia, galera. Tenta fechar aí para mim, por favor. Depois, quando você quiser falar, é só você abrir o microfone. É exatamente isso. Religiões que, na verdade, não são cristãs, mas são seitas, eles têm outros livros sagrados e outras escrituras sagradas que não a Bíblia. Então, por exemplo, por que os adventistas são uma seita? Porque eles têm os escritos da profetisa deles, a Ellen White, que disse que teve visões e, acima das experiências pessoais dela, ela criou toda uma estrutura doutrinária. E os adventistas seguem essa estrutura e esses escritos de Ellen White. A mesma coisa acontece com os mormons. Os mormons têm o livro dos mormons. Eu não vou saber o nome do cara. Eu acho que é Joseph Smith. Se alguém souber e eu falei errado, pode me corrigir aqui. Mas os mormons também têm uma coisa parecida. Começou como um grupo cristão. Estou travado ou está indo? Voltou. Eles começaram como um grupo cristão. E aí o Joseph Smith disse que tinha tido uma visão dessa e tudo mais. E toda uma doutrina dos mormons passou a ser feita a partir do que ele viu. Então, essa é uma grande questão das seitas. Então, por exemplo, se uma seita, um grupo ministerial, uma igreja, quem quer que seja, ele começa a criar um monte de heresia, e que vão contra os princípios bíblicos, aí realmente não tem como a gente andar junto. E aí é necessário que esses erros sejam denunciados, é necessário que as heresias sejam expostas e aquela pessoa, olha, seja chamada para conserto. Isso vira e mexe, acontece. Algumas pessoas elas ouvem, outras pessoas elas não ouvem. Então, por exemplo, mandei um vídeo no grupo para vocês, não sei se vocês conseguiram ver, mas eu mandei um vídeo no grupo para vocês, que na verdade nada mais é do que uma heresia. É uma heresia acerca da Trindade. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa denunciar, a gente precisa falar, porque senão essa heresia ela é passada para um monte de gente como se fosse uma coisa valiosa, mas na verdade não é uma coisa muito ruim. Então, mesmo se houver diferenças doutrinárias, as diferenças doutrinárias por si só não nos impedem de andar juntos. É só você ver a questão desse movimento aí de unidade que a igreja experimentou. Existiam pessoas de todos os tipos. Existiam as pessoas que eram mais como a gente, existiam pessoas que eram mais de linhas pentecostais, existiam, em alguns momentos, o pastor da presbiteriana aqui da Praia Campista andou com a gente, e por aí vai. Isso não é um problema. Essa divergência doutrinária não pode ser um problema. Ok? Hebreus 4,16. Eu gosto muito do texto de Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Isso é uma coisa que a obra de Cristo nos proporcionou. Graças à obra de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus com ousadia, sem medo. O Bill Johnson ele fala: a graça ela não é para covardes. É necessário que você tenha coragem de ir até Deus. Mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja sujo, você vai para diante de Deus para que Ele te lave. Então, a graça não é para covardes. Não existe lugar para você ficar se culpando e remoendo os seus pecados. Você pecou, então você confessa o seu pecado. Você pecou, você confessa o seu pecado, você se arrepende, vai diante de Deus, pede perdão e vida que segue. Continue seguindo e procure não pecar mais naquilo. Ok?
Abre, por favor, sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 19. Vira algumas páginas aí. Hebreus 10, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Então, quando Jesus ele morre na cruz e ele ressuscita, ele rasga o véu que está lá descrito, você pode anotar isso aí na sua Bíblia, isso está lá descrito em Mateus 27, versículo 51. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, havia um véu realmente que cobria, né, a parte do templo. E a gente acha, eu já falei isso na igreja, a gente acha que o véu é aquele paninho que o povo usa para dançar na igreja, aquela coisa meio transparente. Mas na verdade não é. O véu era uma espécie de tapeçaria, era um véu duplo, era isso aqui de grossura mais ou menos. Então, assim, não era uma coisa fina e transparente. Quando Jesus morre, existiu esse evento histórico, um terremoto aconteceu, e o véu do templo ele se rasga. O que isso significa? Significa que não existe mais nada fino ou grosso, nada definitivo que nos faça separação de Deus. Nós estamos em Deus agora e nós temos livre acesso a Deus. Vai rapidinho para Mateus 27, 51. Mas marca Hebreus 10, eu vou voltar para ele. Mateus 27, isso não está no slide. Mateus 27. Mateus 27, versículo 51. Espera aí que eu estou no texto errado. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois. Versículo 50. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito, logo quando Jesus foi. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Isso aqui, o 52, é bizarríssimo. Os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso tudo foi o que aconteceu depois que Jesus entregou o Espírito. Houve um terremoto, o véu do santuário, ele se rasga. E ele se rasga como, minha gente? De baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Só quem poderia rasgar aquele véu era Deus. Nenhum homem poderia rasgar aquele véu. Primeiro que era muito alto. Segundo que era muito grosso. E ele rasga de cima para baixo. É isso que o texto diz. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E, de fato, existe uma falha, aí o Marcos pode até me ajudar nisso, se ele estiver aí, existe uma falha geológica bem embaixo aí de Jerusalém. Então, tremores de terra acontecem. Os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Isso aconteceu graças à obra de Cristo na cruz. Então, o que o escritor de Hebreus, em Hebreus 10, 19 e 20, está falando é que, graças à obra de Cristo na cruz, nós temos livre acesso ao Pai. Hebreus 10, versículo 35. Hebreus 10, versículo 35. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela vos trará uma grande recompensa. É necessário que nós tenhamos confiança em quem nós somos em Deus. É necessário que nós tenhamos confiança na obra redentora de Cristo na cruz. É necessário que nós tenhamos confiança em todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Todas as dádivas, todos os privilégios, essa grande oportunidade de nós podermos estar diante de Deus e ter livre acesso. Nós precisamos ter essa confiança. Romanos 5, versículo 2. E a gente já está chegando no fim. Romanos 5, versículo 2. Versículo 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Mais uma vez, fala sobre um dos benefícios do Senhor, que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você na cruz. Para terminar, versículo 13 de Efésios 3. Portanto,
Peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Então, Paulo pede que os efésios não vissem a sua prisão como algo amedrontador, que pudesse diminuir a sua fé, mas como parte do seu ministério. Acho que Paulo, quando ele começou a obra dele, ele sabia que fazia parte. Fazia parte. Ele sabia que fazia parte, que provavelmente ele seria rejeitado por parte da igreja, ele sabia que ele seria perseguido, ele sabia que ele poderia ser preso e ele poderia ser morto, como aconteceu. Paulo morre, né? Ele morre aí prisioneiro de Roma. Mesmo ele não reconhecendo ser prisioneiro romano, ele era sempre falando que ele era prisioneiro de Cristo, mas ele morre, ele perde a cabeça com a espada de Nero, né? Então, Paulo, ele sabia que fazia parte do ministério. E aí vem essa pergunta, como é que nós estamos? Nós estamos preparados para a perseguição? Porque a perseguição virá. O texto de Apocalipse 17, Apocalipse 7, que nós lemos, que fala sobre os mártires, aquele texto fala sobre os mártires Deixa eu tirar, eu vou parar de... Isso. Aquele texto fala sobre os mártires da tribulação, sobre os santos que vão vir da tribulação. Então, nós precisamos estar preparados. Eu vi um texto falando o seguinte, quando está chovendo, o pai não deixa a criança ir para a chuva. A criança pode até querer brincar do lado de fora, mas criança não vai para a chuva. Criança fica em casa, porque senão ela se molha, pega resfriado. Isso não acontece com o adulto. Quando chove, mesmo assim, o adulto tem que sair de casa. A gente tem que sair de casa para trabalhar, a gente tem que sair de casa para estudar, a gente tem que sair de casa para viver a vida. A mesma coisa somos nós cristãos. Não importa o tipo de situação que nós estamos vivendo, nós precisamos sair de casa. Paulo foi produtivo mesmo estando na prisão. A Raquel pregou isso na quarta-feira. Paulo foi produtivo mesmo estando na prisão. Ele sabia que fazia parte. Os nossos momentos bons são glória a Deus.